Olá, tudo bem? O tema de hoje é um tema decisivo em sua vida espiritual. No livro do Apocalipse encontramos dois selos, o selo de Deus e o selo da besta. Ou você pode usar uma outra expressão, como marca, a marca de Deus e a marca da besta, ou ainda sinal de Deus e sinal da besta. A força de uma marca é muito grande. Você pode lembrar agora de algumas marcas famosas. Algumas pessoas gostam de comprar roupas somente de marca. Ele está mais preocupado com a marca do que exatamente com a roupa. Outras empresas que não são da linha de confecção, mas sim de alimentação, gastronomia, eles também têm uma marca muito forte. Quando você vê por aí um M grandão amarelo, você já sabe, é uma marca, uma forte marca. As crianças batem o olho e já sabem o que é e já pedem para os seus pais. Não é somente essa marca. Existem marcas de refrigerante extremamente forte, conceituada no mercado. E outras marcas mais, como de carro, de moto, de televisão e assim por diante. Veja a força de uma marca. Uma marca precisa ter não apenas uma logomarca, tem que ter também algo mais a oferecer. Um bom produto, uma boa distribuição, uma boa equipe de venda. Tem que ter toda uma estrutura para ter um verdadeiro nome. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos a marca de Deus, o selo de Deus, o sinal de Deus. Isto quer dizer que Deus tem um povo na terra, Deus tem uma igreja na terra. Como no estudo passado, a gente viu Apocalipse 12, a igreja verdadeira. Agora, o povo de Deus tem que ter uma marca que possa identificar esse povo em qualquer lugar, de dia e de noite, no Brasil ou fora do Brasil. Que marca é essa? Que selo é esse? Que sinal é esse? Hoje você deverá saber, em poucos minutos, qual é o selo de Deus. Para isso, convido você a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse 7. Vamos ler os versos 1, 2 e 3. Esses 3 versos são fundamentais para entendermos o tema de hoje. Verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, verso 3, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, presta atenção, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Isso quer dizer que Deus tem um propósito. Ele quer selar os seus servos na fronte. Primeira coisa, fronte ou testa é símbolo de razão, é símbolo de entendimento. Portanto, Deus quer marcar o seu povo no seu raciocínio, no seu entendimento, na sua razão. E isto corrobora, e isto concorda com um texto de Romanos 12, que diz que Deus espera de nós um culto racional. Deus espera de nós uma adoração racional. A verdade é que o selo de Deus, ou a marca de Deus, deve ser colocado na testa, na razão, no entendimento. Outra pergunta. Qual é o selo de Deus? Onde encontramos o selo de Deus na Bíblia? Antes de responder essa pergunta, é fundamental que você saiba algumas coisas. Primeiro, 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A terra não é quadrada para ter 4 cantos. Então esses 4 cantos representam os 4 pontos cardeais, que você sabe. Poderíamos dizer norte, sul, leste, oeste, ou você pode inverter aí, tudo bem, 4 pontos cardeais. Isso quer dizer que em volta da terra, Deus tem os anjos, está com as mãos estendidas. Deus tem protegido a humanidade. Deus tem dado vida para você e para mim. Tem dado chances, oportunidades. Mas uma perguntinha a mais. Por que será que Deus tem dado tantas oportunidades às pessoas, tantas chances? Por que será que Deus está segurando os ventos? Você sabe que ventos em profecia quer dizer guerras, não é mesmo? De acordo com Jeremias capítulo 51, ventos quer dizer guerras, quer dizer conflitos, batalhas, confusões. E lá em Jeremias, a Bíblia diz que Deus levantaria um vento destruidor.
Nesse caso, ventos quer dizer guerras, e a Bíblia diz que os anjos estão segurando os ventos. Isso significa que Deus está protegendo a humanidade de uma guerra, aquela guerra que pode dizimar toda a humanidade, ou de uma ação humana tão maligna que poderia acabar com a raça humana em poucos minutos, em pouco tempo. Ou seja, os homens têm nas mãos armas e têm nas mãos condições e capacidade bélica de destruir esse mundo, não somente uma vez, mas 2 ou até 3 vezes. Você sabe, no passado, numa das guerras mundiais, uma bomba atômica foi lançada sobre Hiroshima e Nagasaki, mas hoje os homens têm um poder de fogo muito maior e poderiam destruir o mundo rapidinho. E por que não destroem? Por que não apertam o botão? Por que não acabam com tudo? Sabe por quê? Tem anjos nesses lugares. Tem anjo no Congresso Nacional, no Senado Federal, tem anjos na Casa Branca, tem anjos em Brasília, tem anjos nos lugares onde os homens decidem o destino da humanidade e do seu povo. Na Europa, na América do Norte, na América do Sul, na América Latina, na América Central, na Ásia, na África. Deus tem anjos nos 5 continentes, nos 4 cantos da terra. Isto significa que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus está cuidando da humanidade. Deus não deixa os homens fazerem tudo o que querem. O inimigo também tem suas influências, é claro, mas o poder de Deus é maior e Deus tem trabalhado fortemente em favor do seu povo. Se Deus está segurando os ventos, se Deus está protegendo a humanidade, qual o interesse de Deus? Qual o propósito dele? Você acha que as pessoas são muito boazinhas, santinhas, fiéis, honestas? Você acha que a humanidade é tão santa, mas tão santa, que Deus olha assim para as pessoas e diz assim: ai, que coisa linda, olha como eles são santinhos, eles não pecam, não falam palavrões, não fumam, não bebem, não adulteram, não participam de corrupções, eles são tão santos que eu vou protegê-los, né? Vou colocar a mão e vou protegê-los. Seria isso? Claro que não. Negativo. A humanidade tem cometido terríveis pecados. O homem é mau. O ser humano é terrivelmente pecador, é corrupto do ponto de vista bíblico, teológico, doutrinário. Então, se nós somos tão pecadores, se nós somos tão cheios de defeitos, se nós quebramos os princípios de Deus constantemente, a pergunta é: por que Deus protegeria a humanidade? Por que Deus seguraria os ventos? E por que você ainda está vivo? E por que eu estou vivo? Se o salário do pecado é a morte, por que você não morreu quando cometeu aquele pecado? Lembra? Sabe por quê? Deus tem um propósito. A Bíblia diz em 1 João 4, verso 8, que Deus é amor. E aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor. E esse Deus de amor tem um propósito para você e para mim. Sabe qual é o propósito? Está aqui, Apocalipse 7, verso 2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Isso quer dizer que em algum momento apareceria um outro anjo. 4 anjos asseguravam os ventos, mas agora aparece um outro anjo, o 5º anjo. E esse 5º anjo, diz a Bíblia, ele traz o selo do Deus vivo para colocar na fronte, na testa dos servos de Deus. Então, o sonho de Deus, o plano de Deus, sabe qual é? É selar as pessoas, selar a humanidade, marcar os seus filhos, os seus servos. É justamente esse o plano de Deus. E por esta razão, Deus está segurando os ventos, protegendo as pessoas, dando tempo para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas se entreguem e para que mais pessoas sejam seladas, marcadas com o selo de Deus. Amém? Por exemplo, Deus poderia ter acabado com tudo no ano passado, ou há 5 anos atrás, ou há 10, ou há 20, ou há 30. Mas Deus ainda mantém este mundo em pé, porque Deus queria que você hoje estivesse aqui estudando a Bíblia comigo, no seminário Futuro com Esperança. Enquanto segura os ventos, Deus envia um mensageiro, Deus envia o seu povo para pregar o Evangelho e para anunciar o selo de Deus. Mas onde está o selo de Deus? Em que parte da Bíblia está? De acordo com Isaías 8,16, Isaías 8,16 responde essa pergunta. Eu faço questão de ler para você. Está bem aqui, ó. 8,16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Percebeu? Sela a lei. Isso quer dizer que o selo de Deus está na lei. Que lei? Exatamente os 10 mandamentos. Você lembra dos 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20? É justamente ali. Sela a lei. Ou seja, o selo de Deus está na lei. E agora isso preocupa muita gente, porque muita gente diz por aí que a lei foi abolida. E se a lei de fato tivesse sido abolida,
não teria mais o selo de Deus. E se não temos mais o selo de Deus, então a marca da besta seria forte e sobressairia. Mas a verdade é que Deus tem o seu selo, e o selo está na lei, exatamente nos 10 mandamentos. Você lembra os detalhes dos 10 mandamentos? Antes de falar sobre isso e fechar o estudo, eu chamo a sua atenção para um aspecto importante. Um selo tem que ter 3 características para ser um selo. Precisa ter o nome, o cargo ou a função e o território que o dono do selo domina, administra. Isso serve não somente para o selo de Deus, como para qualquer marca que exista aqui na terra. Assim, o selo de Deus, para ser o selo, tem que ter o nome de Deus, a função de Deus, o cargo de Deus e o território que Deus domina. Então, nós vamos agora aos 10 mandamentos. E vamos ver qual dos 10 mandamentos tem o selo de Deus. Vamos relembrar Êxodo 20, verso 3, primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento é bonito, é importante, deve ser obedecido, mas não tem o nome, nem o cargo, nem o território de Deus. Então, não é o selo de Deus ainda. O segundo mandamento, do versos 4 até o 6, diz para não fazer imagem de escultura e não se curvar diante delas. A Bíblia diz: não farás imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento tem o nome de Deus, mas não tem o cargo e nem o território. Portanto, é importante, deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Vamos para o terceiro mandamento, verso 7, que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse terceiro mandamento deve ser obedecido também. Tem o nome de Deus, mas não tem o cargo nem o território de Deus. Portanto, o terceiro mandamento deve ser obedecido, mas ainda não é o selo. Vamos agora para o quarto mandamento, que diz, do verso 8 até o verso 11: lembra-te do dia de sábado. Parei. Eu não vou ler este mandamento, vou pular esse mandamento. Já que todo mundo pula, já que as igrejas ignoram esse mandamento, eu vou pular também. E vamos para o quinto mandamento e veremos o que acontece. Veja, estou pulando o quarto mandamento. Vamos para o quinto mandamento, verso 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, o quinto mandamento deve ser obedecido. Tem o nome de Deus, mas não tem o cargo nem o território de Deus. Deve ser praticado, sim, mas não é ainda o selo. Vamos para o sexto mandamento, que diz: não matarás. Também deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. O sétimo mandamento diz: não adulterarás. Também deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. O oitavo mandamento diz: não furtarás. Também deve ser obedecido, mas não tem nenhuma característica de um selo. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Também deve ser obedecido, mas ainda não é o selo, pois não tem nenhuma das 3 características. Décimo e último mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esse mandamento também deve ser obedecido, mas ainda não é o selo, pois não tem nenhuma das 3 características. Ou seja, você percebeu que nós lemos 9 mandamentos, e dos 9, nenhum é o selo de Deus, nenhum. Então, Isaías não diz: resguarda o testemunho e sela a lei, mostrando que o selo está na lei? Sim. Então, nenhum dos 9 é o selo. Não esqueça, nós pulamos o quarto mandamento. E será que é o quarto mandamento o selo de Deus? Será que o quarto mandamento realmente traz as 3 características de um selo? É aqui que está o ponto principal, é aqui que está o segredo, a chave, que responde às nossas perguntas todas. Confira comigo então o quarto mandamento agora, Êxodo 20, de 8 a 11, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro.
Até aqui apareceu o nome de Deus. Você viu? O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, o nome de Deus. Mas faltam ainda duas características, o cargo e o território. Verso 11 agora, diz, porque em 6 dias fez o Senhor. Esse é o ponto. Em 6 dias ele fez, ele criou. E se Deus criou, está aqui o cargo dele, criador. Ele fez, ele criou. E depois diz assim, ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Meu amigo e minha amiga, o 4º mandamento é o mandamento que diz que Deus é o Criador de todo o universo. Aí estão as 3 características, percebeu? O nome, o cargo e o território. A Bíblia diz que Deus é o Criador de todo o universo. Portanto, o sábado, o 4º mandamento, tem as 3 características de um selo. O sábado, o 4º mandamento, ele prova, ele mostra que Deus é o Criador. Então Isaías tinha razão quando diz, sela a lei. A lei de Deus foi selada, há um selo na lei, e o selo é o sábado. O sábado, o 4º mandamento, tem as características de um selo, é a marca, é o sinal de Deus. Nós guardamos o sábado do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. A gente não compra, não vende, não negocia, não trabalhamos na empresa, nem no comércio, nem em casa. O sábado é um dia santo, sagrado. De acordo com a Bíblia, é o único dia santo que existe. E nós devemos parar tudo nesse dia, tudo, absolutamente tudo, e deixar esse dia para Deus. Para servir o próximo, ajudar o próximo, fazer uma caridade, fazer o bem. O sábado é o dia da alegria, da paz, da esperança. O sábado é o dia de esperança. O sábado é o dia que Jesus criou e que Jesus viveu aqui na terra, transformando esse dia em dia de milagres. Jesus, quando esteve aqui, curava pessoas no sábado. Algumas pessoas falaram para mim, pastor, eu não guardo o sábado porque Jesus curava as pessoas no sábado. E eu lhe digo, e eu guardo o sábado porque ele curava no sábado. Ou seja, a razão que leva você a não guardar é a mesma que me leva a guardar. Jesus curando no sábado não significa que ele estava transgredindo o sábado. Pelo contrário, significa que Jesus estava tornando o sábado um dia de descanso mesmo. Porque o paralítico estava cansado, o cego estava cansado, estavam mendigando. E Jesus chegou ali e curou no sábado, tornando o sábado de verdade o dia de descanso para pessoas cansadas. Assim, o 4º mandamento é o selo de Deus, é a marca de Deus. Se você deseja receber essa marca, se você quer receber esse selo na sua testa, se você quer o selo que aparece em Apocalipse na sua vida, é preciso começar a guardar o sábado imediatamente. Pastor, mas eu tenho um problema na empresa. Eu imagino, todos nós temos problemas, mas Deus diz claramente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E diz mais o Salmo 37, verso 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Deus está dizendo claramente que você pode confiar nele. É importante ter essa confiança em Deus, porque sem a confiança nós não podemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E agora é hora de demonstrar fé. Se você tem fé em curas e milagres e coisas grandes, por que você não tem fé para guardar o sábado? Se você tem fé para saber que Deus cura AIDS, câncer e ressuscita o morto, por que não tem fé para guardar o sábado? O sábado é o dia de esperança, é o tempo de esperança que Deus reservou para você e para mim. É um tempo para você parar tudo e dedicar a Deus para adorá-lo e servi-lo cada vez mais. Se você começar a guardar o sábado, estará seguindo os passos de Adão e Eva. Adão e Eva foram feitos na sexta-feira e logo no sábado eles guardaram o primeiro sábado. Alguma vez você terá que guardar o seu primeiro sábado. Quando será o seu primeiro sábado? Adão e Eva foram feitos na sexta e no dia seguinte guardaram o primeiro sábado. Mas não foram apenas eles. Abraão também guardou o sábado. Os profetas do Velho Testamento todos guardaram o sábado. Os servos de Deus todos guardaram o sábado. A Virgem Maria guardava o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado. Todos os 12 apóstolos guardaram o sábado. Jesus guardava o sábado. Os servos de Deus sempre guardaram o sábado. E você, guarda que dia? E você está seguindo o exemplo de quem? Tudo bem que os homens mexeram nesse mandamento, problema deles. Vamos seguir o que Jesus disse. E eu termino dizendo,
quando Jesus voltar, Ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra. E de acordo com Isaías 66, versos 22 e 23, na nova terra nós vamos continuar guardando o sábado. O sábado é o dia do Senhor, é o selo de Deus. Receba agora o selo de Deus, a marca de Deus, o sinal de Deus, para não receber a marca da besta, para não receber o sinal da besta. E você não pode terminar esse estudo sem ver isso aqui, ó. Olha isso que eu vou lhe mostrar. Ezequiel 20, verso 20, é a prova dos 9, é a prova concreta da Bíblia. Diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Diz Ezequiel 20, verso 20, e Ezequiel 20, verso 12, e Êxodo 31, verso 13. Todos esses versos mostram que o sábado é um sinal, é um selo, é uma marca. Deus te abençoe. Bem-vindo ao povo que guarda o sábado. E você será, a partir de agora, muito mais feliz, curado e abençoado. É esse o seu desejo? Essa é a sua decisão? Essa é a sua vontade? Então vamos agora orar. Orar a Deus nesse instante. Oremos. Querido Deus, obrigado por esse estudo tão importante. Ajuda-nos a recebermos hoje o selo de Deus. Que a marca do Senhor esteja em nosso entendimento, em nossa razão. E que cada pessoa que estudou a Bíblia comigo hoje possa começar a guardar o sábado e receber as bênçãos sabáticas que o Senhor reservou. Em nome de Jesus. Amém.